Quantas vezes você fez tudo certo e mesmo assim deu errado? E quantas vezes você se frustrou porque a vida simplesmente não seguiu o roteiro que você tinha imaginado? A verdade é que ninguém nasce sabendo lidar com as frustrações. A gente cresce ouvindo que se fizer tudo direitinho, as coisas vão acontecer, não é mesmo? Mas não é assim que o mundo funciona. E quando a realidade não acompanha a nossa expectativa, vem aquela dor silenciosa, aquela sensação de falha e aquela pergunta inevitável: por que isso está acontecendo comigo? Se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Você está no meu canal onde a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e crescimento interior. Tudo isso para te ajudar a se tornar uma versão mais forte, mais consciente de si mesmo. Então já aproveita para deixar o seu like, comentar aqui embaixo e, é claro, compartilhar com alguém que precisa aprender a lidar melhor com as frustrações do dia a dia. Dito isso, agora vamos entrar então no tema do nosso vídeo de hoje. A frustração nasce de um ponto muito simples: a distância entre o que você imaginou e aquilo que realmente aconteceu. Quando essa distância é pequena, você lida. Quando é grande, dói. E dói porque no fundo a gente cresce acreditando que consegue controlar tudo, mas não controla tudo, não é mesmo? A gente controla o nosso esforço, mas não o resultado. A gente controla a intenção, mas não a reação dos outros. A gente controla, por exemplo, o planejamento, mas não os imprevistos que acontecem na vida, não é mesmo? E é justamente essa falha de preparo emocional, essa ilusão de controle que faz a frustração te machucar tanto. Mas existe um problema: ninguém nos ensinou a lidar com ela. Na nossa infância, quando algo dava errado, alguém resolvia pela gente, não é mesmo? Talvez os seus pais. Na adolescência, a gente achava que o mundo girava em nosso ritmo, girava em torno de nós, não é mesmo? E quando chega a vida adulta, surpresa, as coisas simplesmente não saem do jeito que você imaginou. É o emprego que não vem, a pessoa que não corresponde, o resultado que não aparece, ou de repente o plano que desmorona, ou simplesmente a vida que toma outro rumo de repente. Ninguém nos ensinou a lidar com a frustração. Pense bem, desde pequenos, a maior parte dos nossos modelos, ou seja, os pais, a escola ou a cultura, ensinaram a buscar resultados, ou seja, seguir passos, obedecer um roteiro. Raramente ensinaram. E quando isso não acontecer, o que você faz com aquela sensação que sobra? Por isso, quando a vida dá um não, ou um não agora, a reação automática é intensa e às vezes desproporcional. A frustração vira culpa, vergonha, raiva e paralisação. E isso se manifesta em várias áreas das nossas vidas, como por exemplo no seu trabalho. Você se esforça, entrega, faz hora extra e o reconhecimento não aparece. Isso já aconteceu com você? O salário não sobe, a promoção não vem e você se pergunta se aquilo realmente valeu a pena. Mas também nos relacionamentos, você dá atenção, carinho e também disponibilidade e recebe pouco ou quase nada na mesma medida. Acorda se sentindo sempre invisível. Nos seus projetos pessoais também. Você começa um curso, ou de repente um hábito, ou um canal, um negócio, e no primeiro tropeço você acha que não serve, que desistir é o melhor caminho. Mas também está presente em outras áreas, como por exemplo a saúde e a disciplina. Você promete treinar, se alimentar melhor, dormir melhor, e quando a rotina dá errado, a autocrítica entra com tudo, não é mesmo? Mas também aquelas pessoas que estão no estudo, elas passam horas estudando e a hora da prova ou da apresentação, a ansiedade bloqueia a sua performance e elas vão mal. Mas também está presente no dia a dia, como por exemplo no trânsito, nos imprevistos, na fila que atrasa, nos planos cancelados. Tudo isso vai acumulando, essas pequenas coisas e frustrações vão se desgastando. E o pior, a frustração costuma se somar. Uma pequena decepção, por exemplo, no trabalho, somada a uma outra decepção na área de relacionamentos, transforma o seu dia inteiro num fardo. A gente começa a acreditar que sempre dá errado e essa narrativa interna vai corroendo a nossa motivação, a autoestima e principalmente a ação. Além disso, existe um efeito colateral perigoso quando você transforma a frustração em identidade, como por exemplo, eu sou azarado ou eu não dou conta. Você começa a limitar as suas possibilidades em vez de ver um obstáculo como um ajuste da rota e você já antecede o fracasso, não é mesmo? Resumindo, o problema não é sentir frustração, o problema é não saber o que fazer com ela. E como ninguém nos ensinou, a gente acaba reagindo mal, como fuga,
culpa, explosões emocionais ou desistência. Mas aqui está a boa notícia. Isso tudo pode ser aprendido e pode, é claro, ser treinado. Entender que o problema existe é o primeiro passo para você parar de se punir com algo que te falta aprender e começar a treinar para suportar, ajustar e, é claro, seguir em frente. Por isso eu quero te dar 5 passos práticos para transformar frustração em crescimento e não em sofrimento. A primeira dica é: aceite que a vida nem sempre segue um script. A frustração dói porque você cria um filme inteiro na sua cabeça e o universo não segue esse roteiro, né? Na sua mente tudo já estava pronto: o caminho, o resultado, o tempo, até as reações das pessoas que estão ao seu redor, não é mesmo? Só que a vida não trabalha com roteiro, ela trabalha com realidade. E entender isso não é ser pessimista, é ser preparado. É tirar o peso do tem que dar certo agora e colocar energia no eu vou dar o meu melhor e aceitar, é claro, o que vier. É aceitar que o resultado nem sempre reflete o esforço. Tem dias em que você vai fazer tudo correto e ainda assim o resultado não vai aparecer, não é mesmo? E tem fases em que você está no seu melhor e, é claro, mesmo assim o mundo não vai responder. E tudo bem, porque essa é a vida real. Não é a vida idealizada que você sonha antes de dormir. Aceitar isso não é desistir, é crescer. A segunda dica é: ajuste as suas expectativas e não os seus sonhos. Sonhar não é um problema. Sonhar é o que te movimenta, o que te conecta com algo maior e, é claro, te inspira, que te dá sentido. Só que o problema é quando você acha que tudo precisa acontecer do jeito e na ordem que você imaginou. É quando você confunde expectativa com garantia. E aí, qualquer desvio dói, como se fosse uma tragédia pessoal. Mas quando você ajusta as expectativas, quando entende que o caminho pode ser mais lento, mais torto ou de repente mais trabalhoso, você reduz a sua dor e aumenta a sua maturidade emocional. Expectativas realistas não tiram a força do seu sonho, elas só tiram um sofrimento desnecessário. Elas fazem você continuar mesmo quando sai diferente do planejado. Elas fazem você entender que existe um processo e que esse processo às vezes é mais importante, é claro, do que a chegada. Ajustar as expectativas é dizer para você mesmo: eu ainda quero isso, mas não vou me destruir se não acontecer exatamente do jeito que eu planejei. A terceira dica é: desenvolva a habilidade de recalcular a rota. A frustração não deveria ser o fim, mas sim um redirecionamento. Quase sempre quando algo dá errado é a vida dizendo: por aqui não, mas tenta outro caminho. Outro problema é que a maioria das pessoas vê frustração como ponto final, quando na verdade é apenas uma vírgula. Recalcular a rota é um superpoder emocional, é a habilidade de não travar no primeiro obstáculo que aparece, é a capacidade de se adaptar, ajustar e tentar ser diferente, é olhar para algo que deu errado e perguntar o que isso está querendo me ensinar, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo. Quem recalcula a rota não perde tempo sofrendo pelo que não deu certo. Usa o ocorrido como direção e, é claro, não como punição. E muitas vezes a rota nova é melhor do que a original. Você não só veria isso se tivesse desistido na primeira frustração. A quarta dica é: não personalize o resultado. Quando algo dá errado, a tendência é dizer: eu falhei, de repente eu não sou bom o suficiente ou eu nunca vou conseguir. Mas na maior parte das vezes o que aconteceu não é sobre você. Presta atenção nisso. É sobre timing, é sobre circunstâncias, é sobre fatores externos que você não controla. O problema é que você pega um evento e transforma em uma identidade. E isso te enfraquece, te diminui e te paralisa. Não personalize o resultado. Um erro não define quem você é. Uma recaída não anula o seu valor e, é claro, uma porta fechada não determina o seu futuro. Uma frustração não te invalida. Transforme o que te aconteceu em aprendizado e não em uma sentença. Pergunte: como posso fazer melhor? Em vez de por que eu sou assim. A diferença entre quem cresce e quem desiste está exatamente nesse ponto. A quinta dica é: treine a tolerância à frustração diariamente. Lidar com a frustração é um músculo emocional e o músculo só cresce com treino. Você não precisa começar levantando 100 quilos. Comece com pouco, é claro, né? Espere um pouco mais antes de reagir. Tolere micros desconfortos. Aprenda a ouvir não sem desmoronar. Aceite pequenos imprevistos sem perder emocionalmente. Essas pequenas práticas fortalecem o seu sistema emocional para os movimentos maiores. Aos poucos você começa a perceber que frustração já não mais te destrói, só te incomoda.
e depois nem incomoda tanto mais assim, não é mesmo? Treinar tolerância à frustração é como preparar o coração para os dias difíceis, é criar resistência, é desenvolver a maturidade, é construir uma mente que não desmorona no primeiro obstáculo. Porque no final das contas, quem vence não é quem nunca se frustra, é quem não deixa a frustração parar a sua jornada. A frustração não é um inimigo, pelo contrário, ela é um professor. Ela te mostra onde você ainda idealiza mais e onde você tenta controlar o incontrolável, onde você ainda não aprendeu a lidar com o inesperado. E a verdade é a seguinte: as coisas não vão sair como planejado muitas vezes na sua vida, mas isso não significa que você perdeu, significa que você está vivendo, porque a vida real não repete roteiros, mas respeita quem aprende a se adaptar. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha aqui embaixo e compartilha com pelo menos alguém que vive se frustrando porque a vida não sai do jeito que ela imaginou, não é mesmo? Aqui no canal a gente aprende a lidar com a vida real do jeito que ela realmente é. Muito obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.